Porque os irmãos precisam, né, saciar com seu almoço gostoso que está preparado em breve, que a hora já está meio inimiga nossa. Irmãos, nós queremos hoje a mensagem de Deus para cada um de nós hoje, irmão. Agora eu vou dizer como o pastor Manuel estima. Hoje não é mensagem de mordomia, mas é mordomia. O pastor Manuel ele diz assim, né? Mas nós queremos falar de um jovem, que esse jovem passou por todas as dificuldades em sua vida. Mas esse jovem foi um jovem que ele entregou totalmente a sua vida a Deus, e por momento nenhum da sua vida ele tropeçou em pedras. Ele tropeçou diante da sua caminhada. Sua caminhada foi difícil, não foi fácil. Quem estudar a história dele sabe que não foi fácil. Mas ele foi um homem e ele não saiu da presença de Deus por nenhum minuto. E aqui eu estou vendo vários jovens, né? E nós esperamos e confiamos que esses jovens que estão aqui nesta manhã sejam um jovem prudente como esse que nós vamos falar um pouquinho, porque a história dele é muito longa. Se a gente for falar da história dele, a gente está com essa hora, está aqui ainda, eu acho que não dá para terminar não, porque a história é longa. Mas, irmão, o assunto nosso hoje, nesta manhã, é dependência de Deus. E a pergunta para cada um de nós, que tipo de dependência nós temos de Deus? Temos tirado de Deus para cada um de nós. Estamos vivendo hoje, irmão, num mundo conturbado. Um mundo em que a violência, tanta coisa ruim acontecendo. Mas a gente estamos vivendo nesse mundo aqui, até gasolar. E mesmo com esse jovem que nós vamos falar dele, por mais que você se relacione com Deus, por mais amizade que você tenha com Deus, mas você não vai deixar de ser provado, meu irmão. Você não vai deixar de tropeçar aqui e ali na frente. Por isso que é necessário a gente depender de Deus, né? Porque a gente dependendo de Deus, as coisas para a gente fica mais fácil de resolver, mais maleável. Amém. Mesmo em meio, não é, a situação difícil. Mas abra essa palavra de Deus aí, querido. Vamos convidar todos a abrir a palavra de Deus, porque para a gente adiantar aqui a história. Logo no início, Gênesis, né? Gênesis capítulo, o Gênesis 37, versozinho é 3 e 4. 3 e 4, só para a gente fazer desses dois versos, tirar um resumo um pouco da vida desse rapaz, né? A Bíblia diz que ele iniciou ali, né, com 17 anos de idade, e ele pegou realmente forte e não soltou a espada de jeito nenhum. Todas as humilhações ele passou, que um ser humano passa nesse mundo, ele passou, mas ele, por momento nenhum, ele deixou a sua dependência de Deus. Ele fechou seu rosto para Deus, não. Era sofrendo, levando chibatada, carregando pedra nas colegas, escravo, mas ali, porque Deus estava contigo, não é? Então a história é essa. Todos encontraram, amém? Vamos fazer uma oração para o Espírito Santo ajudar a gente aqui com alguns detalhes, não é? Pai querido, bondoso Deus, obrigado porque nós estamos com a tua palavra aberta. Palavra santa, poderosa, que guarda, que cura, que salva, que restaura a alma, que muda esse mundo para melhor, e é nela que nós cremos. Por isso, Senhor, te suplicamos que perdoe os nossos pecados e que o Espírito Santo atue nesse momento na nossa vida, trazendo entendimento, para que a gente possa sair aqui abastecido da tua palavra e juntamente com os princípios que ela tem para nós vivemos o que está escrito nela. Amém. Abençoe cada um de nós e perdoe nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Querido, nós temos aqui hoje, nessa mensagem, uma mensagem pequena e simples, mas nós temos 4 tipos de dependência. 4 tipos. A primeira dependência que nós temos aqui, querido, é o quê? Quando nós somos dependentes de Deus, nós somos o quê? Obedientes. Obedientes. É fácil ser obediente a Deus, irmão? Não, irmão. As coisas do céu que vai para o céu é espinhosa. Tem espinho e espinho fura e sai sangue. Mas o mesmo Deus que construiu
que construiu o caminho para o céu, é aquele Deus que está com cada um de nós. É o Deus de providência, é aquele Deus que vai providenciar toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada aqui neste mundo. Amém. Sabe, querido? E o verso 3 e 4, ele vai falar realmente, não é, da situação desse jovem aqui. Ele vai dizer assim, aqui ele diz o verso 3, papai do céu, tá, vamos ver, 2, 3, aqui achei. Ele diz assim: ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica talada de mangas compridas. Verso 4: vendo, pois, seus irmãos, que eles não eram bonzinhos, que o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Irmão, a história de quem nós queremos falar hoje é de José. E as crianças sabem, conhecem, nós adultos também conhecemos a história de José. José foi um homem que ele teve uma formação, a faculdade de José foi diretamente do céu. Veio diretamente do céu e, de acordo com a Bíblia, José passou no seu concurso que fez. Não é? Ele foi aprovado em todas as suas provas. As notas de José diante de Deus foram as melhores, irmão. Né? Louvado seja Deus. Então, nesta manhã, nós também precisamos abrir nosso coração, ter a vontade e o desejo também de sermos José nessa terra. Amém. Enquanto Jesus volte. Eu sei que não é fácil, irmão, não é difícil a vida do cristão. O cristão verdadeiro que quer viver uma vida na dependência de Deus, não é fácil. Mas o interessante, irmão, e o mais lindo que eu acho de Deus é que Ele diz: eu estou com você, se preocupe não. Você vai cair, você vai sofrer, você vai tropeçar, você vai passar fome, você vai ficar no deserto, mas eu estou lá. Glória a Deus. De acordo com o que a gente estuda, né, lição e outras demais coisas na Bíblia, a gente vê que Deus sempre vai à frente. Deus, Ele nunca mandou a gente ir sozinho para um deserto. Não. Ele vai lá primeiro, sentir o sabor, aí ele disse: agora você vai. Para também saber que lá não é pão com queijo não. O negócio lá é meio difícil, né? Mas, querido, a Bíblia ela está cheia, ela está repleta de homens e mulheres que procuraram viver uma vida na dependência de Deus, viver uma vida qualificada pelo poder do Espírito Santo. E isso é muito bom. E hoje Deus tem esse povo aqui, nesta manhã, aqui neste local, povo extra, povo especial, povo de Deus, povo que caminha para o céu, e que também somos todos nós especial para Deus. Mas a gente precisa entender que a dependência de Deus, querido, ela requer obediência, como José. José, ele foi o filho amado, como a Bíblia disse, de Jacó, porque realmente José, ele foi obediente. Foi o filho da sua esposa amada, Raquel, não é? E a tática de José todinha com o pai, e o pai com ele, era porque ele era obediente. Veja que os outros não tinham era filho de Jacó, mas não teve tantos essa regalia, porque os outros eles maquinavam dentro do seu coração maldade. Eles queriam tirar a própria vida do irmão de José, não é? E a gente sabe, querido, que a gente tem que ter muito cuidado por conta dessas histórias. Mas a Bíblia, querido, quando ela aponta para José, ela fala de José, ela mostra que José ele era uma pessoa mais especial do que seus irmãos, não é? Porque os irmãos de José, eles tinham uma vida totalmente diferente da de José. José ele tinha uma vida abençoada ali, uma vida de equilíbrio, tinha um estilo de vida especial, porque José, querido, as suas palavras, as suas amizades, o seu linguajar, o seu tratamento com o povo, era todo diferente de seus irmãos. A gente vê na história que as pessoas que sofriam ali ao lado de José, ou na frente de José, José chegava para acalmar a tempestade, né? Pessoas ruins, pessoas difíceis, mas José chegava para acalmar a tempestade. E nesta manhã, querido, a Bíblia diz para cada um de nós, o grande Deus Todo-Poderoso, que Ele também está aqui com essa igreja, com cada membro daqui, com cada um de nós, para
acalmar toda a nossa tempestade. Amém. Passamos por tempestade? Sim, passamos sim. Mas Deus ele é conosco. Deus ele é maravilhoso, irmãos. E José tinha tudo isso diferente. Porque os irmãos não tinham. Os irmãos não tinham aquele jeito deles, daquela maneira. Vamos fazer desse jeito, vamos matar, vamos arrancar a cabeça de jeito, fazer. Não é assim. Né? José tinha esse equilíbrio, querido. Outro ponto de José ainda dentro da obediência, coisa muito boa. José ele teve o quê? José ele teve um tipo de Cristo. A mensagem até diz que José ele foi igual a Cristo. Em quê? Porque o que é que diz? Diz, traíram José, traíram Jesus. Venderam José, venderam Jesus. Né? E mais um ponto aqui. Prenderam José, prenderam Jesus. Então José tem todas essas características que o mestre passou por ela. Por isso que a mensagem traz para cada um de nós que José foi aquele cidadão que teve que ele foi um antitípico de Cristo. Porque ele passou por alguns sofrimentos que Cristo passou, ele passou também e venceu. Isso é importante para cada um de nós, irmão. E José, quando nós identificamos com uma pessoa que só faz o bem, mano, só faz coisa boa, claro que a gente é um modelo, a gente quer seguir. A gente quer seguir, não é? Eu estudei pouco, só tenho mesmo o segundo grau, meu marido. Pensei logo em dirigir, porque dirigir caminhão era o rei do mundo, do Brasil, e lá vai eu, já deixei de estudar por conta disso. Mas louvado seja Deus, que Deus, com a sua misericórdia que Ele tem por cada um de nós, né? Eu resolvi fazer um curso no estado, passei, hoje já vivo, já aposentado há mais de 10 anos, e estamos aí. Né? Graças a Deus. Mas aqui mesmo, eu morava aqui em Água Preta, passei o tempo todinho sendo esse tal famoso Guará, né? Estamos andando ali para Cumati naquele tempo no auge, há mais de 20 anos atrás. E mais de 20 anos não, mais de 30, eu tinha uns 20 anos por aí, eu já estou com, vou fazer 66 já está um bocado de chão. Mas irmãos, é aquela história, quando a gente convive com uma pessoa que ela só faz bem ao nosso lado, o nosso desejo é imitar aquela pessoa. E José, ele com aquela dependência que ele tinha de Deus, a vontade, o desejo de José era o quê? Era ser Deus, era imitar a Deus, imitar tudo aquilo que Deus fazia. E José conseguiu, nas provas, mas José conseguiu. Sabe, querido? E uma das outras dependências, querido, dependência, não é? Quando nós dependemos de Deus, nós também enfrentamos dificuldades. José enfrentou dificuldades? Sim, amados. Muita dificuldade. José, querido, ele foi vendido pelos irmãos e foi para onde? Jogaram José lá na cisterna, lá dentro do buraco lá. Coitado, ficou lá sozinho por ali. Agora, sozinho, a questão do ser humano, né? Mas Deus estava ali do lado de José. E tiraram dali, José foi vendido, né? Para os ismaelitas, e ali venderam José para lá a Potifar. Mas, querido, é uma história muito relevante, não é? E hoje, nesta manhã, eu faço uma pergunta para os irmãos e também falo: será que nós temos alguém aqui passando ou sendo rejeitado? Porque às vezes nós estamos rejeitados em casa pelo irmão, pela mãe, pelo pai, quem sabe por alguém da igreja, quem sabe por alguém do trabalho, tudo. A gente está numa fonte, irmão, que é uma fonte que a gente está mexendo com muitas qualidades de gente. Nosso convívio, né? Eu, quando eu deixei essas histórias do trabalho que eu vim e me enturmei na polícia militar, eu acabou minha carreira, terminei minha carreira como sargento e foi para mim um trabalho muito assim, sério, lidar com pessoas. Mas graças a Deus, eu ainda não era adventista, mas graças a Deus eu sempre tive, não é? Essa tática de saber lidar com pessoas. Amém. Cartilha de casa, pai e mãe. Não existe professor que ensine cartilha de pai e mãe. Sim. Professor é uma bênção, instrui a gente muito bem, mas para o pai e mãe ele ainda falta detalhes. Né? E a gente sabe disso. Mas graças a Deus, irmão, tudo isso favoreceu para que eu realmente fizesse as coisas, procurasse fazer as coisas direito, as coisas organizadas. Porque se existem esses órgãos no Estado onde você encontra muitas coisas má, erradas, são esses
esses órgãos de polícia, órgãos de segurança, essas coisas, é muitas coisas erradas, é muitas coisas convidando você para fazer o que não deve, o que não presta, roubar, matar. Mas é tudo isso, tudo tem isso dentro da polícia. Mas a gente precisa ter a cabeça, a gente precisa entender que aquilo ali é um trabalho que você tem, exerce, não é? Vai cuidar de pessoa, que cuide das pessoas direitinho. E José, querido, ele tinha esse desejo, ele era implantado pelo poder de Deus para fazer o que era bom. E José só fazia o que era bom, querido. Terceira dependência, meus amados, que senão daqui a pouco a gente sai de uma hora da tarde. A independência de Deus nos ajudará a enfrentar a tentação. José enfrentou a tentação, sim ou não? Sim. Claro. Tentação, teve uma mulher lá, que aquela veio lá do lado aquela mulher de Potifar, eu acho que ela era gerente do inimigo na época. Porque de Deus, ela nunca teve nada, não. Ela nunca passou por nada de Deus. E ela queria o que a gente sabe, que conhece um pouquinho da história, ela queria fazer só o mal a José. A ponto para ter o desejo dela de atacar José ali, né, que agarrou até as vestes de José e ficou com ela na mão. Para o quê? Para incriminar José. José pagou caro, foi para a cadeia, sofreu, levou alguma chicotada, mas estava ali. Né? Dizendo, Deus é meu Deus, eu não abro mão com meu Deus de jeito, não é mesmo que eu morra lá para o fundo da terra, mas Deus é Deus, Ele está comigo. E com Ele eu vou ser vencedor. Né? José pensava, tinha aquilo no coração. E querido, lembre-se bem de uma coisa: cada vez que eu e você nos se aproximar mais de Deus, o diabo vai lhe tentar. O diabo tenta todos os dias para afastar você de Deus, para afastar você da palavra de Deus, para afastar você dos ingredientes do céu, porque ele quer ganhar você, que faz número para ele, que o exército dele é grande. Grande não, grande é Deus. O exército dele é um exército volumoso, né? O grande é o Papai do céu. Mas ele quer fazer com que o exército dele cresça todo dia. Por isso que ele faz com que eu e você caia nessas histórias. Por isso, irmão, que nós devemos depender de Deus para que as nossas atitudes, os nossos desejos, a nossa força espiritual, ela permaneça firme em Deus. Amém. Firme em Deus, porque é dessa força especial com Deus que a gente vai depender da vida eterna. Amém. E para requerer a vida eterna é trabalhoso, irmão. Nós sofremos, nós passamos por alguns requisitos que não é agradável, mas nós precisamos depender de Deus. E nós dependemos de Deus de qual forma? Se eu cair nas mãos do inimigo, se eu deixar de estudar a palavra de Deus, se eu deixar de orar, se eu deixar de buscar o Espírito Santo na minha vida, a gente cai rapidinho. Só, querido, que você é especial. Você é uma pessoa que foi criado por Deus, serve a igreja verdadeira de Deus, serve a um Deus que nunca falhou, e é esse Deus que diz, que lhe dá força e que lhe dá poder para que você atravesse até, se for possível, o mal. Amém. Porque Ele tem poder para isso. Mas Deus, Ele é dessa forma, irmão. Deus, Ele é maravilhoso. Por isso a gente precisa cada dia se aliar e se ajudar mais com Deus. E José fugiu da tentação, meus amores. José fugiu da tentação. Mas tenha certeza, irmão, que qualquer tipo de tentação que eu e você estiver enfrentando ou vai enfrentar, tenha certeza que Deus está do lado para abençoar e para guiar. Amém. Isso anima, isso alegra, isso fortalece, né? Isso fortalece a cada um de nós. E a quarta dependência, irmão, a dependência de Deus nos leva à vitória. Amém. Foi aí que José chegou, né? José, ele se uniu de uma forma tão poderosa com Deus que ele chegou a ser vitorioso com Deus. Você já pensou? Já pensou nessa historiazinha de José? E hoje, a pessoa ser escrava, sofreu o que José sofreu, e eu não estava como água preta, mas a gente sabe, né, irmão, que naquele tempo, aquele país do Egito, ficava 500 água preta lá. Sim, com cidade muito. O cara ser a segunda pessoa desse país
Não é? Como que o rei disse a ele, depois do sonho, ele disse, qual homem aí, os cabas lá tudo ligado, será que vai? Aí o rei disse, um homem como esse? Existe um homem melhor do que esse para tomar conta do Egito? E, meu irmão, o rei só não colocou José no trono dele, mas o rei já pensou que estava chegar aqui e dizer, irmão Júnior, você é o dono da Água Preta. Você só não vai sentar lá na cadeira da prefeitura, mas o Elton é você. Se você disser assim, acabou, está tudo calado, todo mundo tem que obedecer, senão o negócio vai rir. Senão vai descer tudo e abaixo, acompanhando a minha outra, vai cair no mar e vai ter peixe bravo. Então, querido, é uma vitória esmagadora, é vitória para a gente não esquecer nunca, é vitória para a gente não pecar contra Deus de jeito nenhum. Porque eu sou pecador, mas o quanto a gente puder fazer para não errar contra Deus, o bom é fazer para não errar. Sabe por quê? Porque a vitória é nossa. Amém, Jesus. A vitória já está assinada, já está com o passaporte tudo preparado. Jesus Cristo já preparou tudo, até morrer, por nós ele morreu. Então, querido, vale a pena. Se eu e você sofrer todo dia, se eu e você levar uma pizza todo dia, vale a pena servir a Cristo. Vale a pena ter a certeza de que quando eu falo pizza, é as provas, é o puxão de orelha, tudo que a gente leva. É no trabalho, é em casa, é em todo lugar. Porque em todo lugar tem essa dificuldade. Mas vale a pena. Um certo pastor um dia pegou em Palmar e ele disse, irmãos, se nós, diante de toda essa jornada, não tivesse a vida eterna, ainda valia a pena estar do lado de Jesus. Imagino que ele tem a vida eterna para te dar, irmão. O céu, irmão. Um lugar onde a gente não vai ter dor, não vai sofrer, não vai ter nada mesmo. Quando fui afastado do trabalho, com glaucoma, eu tenho glaucoma nos olhos. E passei por uma junta médica, aí disseram, aí você está cego do olho e o outro não está muito bom não, viu? Mas isso já faz mais de 15 anos, mano. Está uns 15 anos já nessa luta, nessa peleja, aí eu vejo. Se botar uma letrinha lá em cima daquela caixa azul aqui, daqui eu estou vendo ela. Então isso é obra do Espírito Santo, é obra de Deus. Amém. É porque eu presto? Não, é porque a misericórdia de Deus é grande, é boa. E atende o nosso requisito que precisa ser atendido na nossa fraqueza. Deus é um Pai maravilhoso. Então, irmão, a história de José, nessa relato que nós estamos estudando, terminou dessa forma. José, governador do estado. Tudo que mandava era José. Um homem de Deus que onde ele botava a mão, tudo fluía. Aconselhou logo o rei, vamos ajeitar, vamos abrir essa cidade aqui todo dia para a gente estocar comida. E não vai faltar nada para ninguém que é 7 anos de fome. Isso é fé, irmão, isso é confiança. Isso é o desejo de ver Jesus voltar. Então esse desejo não pode acabar nunca no seu coração de Deus. Que ele esteja, não é que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos estar de coração aberto, Jesus, para Cristo e sempre confiar nas suas promessas. Porque as promessas dele é aquela que vai fazer eu e você um dia estar na presença dele, contando história com ele, vivendo com ele e não tendo mais dor lá. Não vai dar um sapato, não vai apertar, não vai existir mais glaucoma nos olhos. Você já tudo já foi. Não vai ter mais câncer, não vai nada disso. Isso, irmão, mas vai ser aniquilado e a gente vai viver só na bênção. Que coisa tão boa, irmão. Então vamos lutar. Vamos lutar. Não é tempo da gente desanimar, não. É tempo da gente animar. Está faltando alguma coisa? Está faltando pão em casa? Deus vai providenciar algo que o cara vai chegar com um saco de pão. Deus faz isso mesmo. Ele pegou só 2 pães e 5 peixinhos aqui e fez uma multidão, né? Gente comeu o que disseram. Eu acho que vai ter gente comendo aqueles peixes daquele pão. Uma bênção de Deus é grande. Eu creio. O que sobrou, eu acho que deve estar alimentando o povo. Irmão, então que Deus abençoe, que Deus proteja, ajude. As horas já estão ali avançadas e a gente precisa também ir para nossas casas, né? Alimentados assim com a palavra de Deus e que a graça de Deus possa continuar abençoando cada um de nós nessa caminhada. Amém. Ela é um pouquinho difícil, mas lá a gente chega. Amém? Amém? Vamos lá? Vamos. O irmão trouxe um hino. Vamos. Luz, história de paz e luz. Por Jesus, nosso Rei, em breve.
mundo deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. O dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Amém. Amém? Louvado seja Deus, vamos orar? Pai querido e grande Deus Todo-Poderoso, para nós é um privilégio muito grande estar na Tua presença, Senhor. Amém. Somos pessoas pequenas, pessoas pecadoras, falhas, mas nós estamos aqui escolhidos por Ti, Senhor, para propagar mensagem verdadeira a este mundo. Amém. Pai querido, neste momento nós te suplicamos que o Senhor tire de nós tudo que não te agrada. Amém, Jesus. E que o Espírito Santo ele more dentro de cada um de nós, Amém. para que nós possamos viver uma vida em paz, uma vida na dependência, aprendendo mais e mais desse Deus maravilhoso e fazer a sua vontade nesta terra enquanto vivemos. Amém. Pai querido, abençoa esta igreja neste local, abençoa cada irmão, cada família representada, abençoa a liderança que está à frente desse trabalho. Amém. E que tudo seja feito para a honra, para a glória do Teu eterno nome. Amém, Senhor. Muito obrigado por tudo. Perdoa nossos pecados. Leva-nos, Pai, para o nosso lar e nos dá uma tarde em Tua presença. Em nome de Jesus, nosso Salvador, te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus.